Olá, gostaria nessa oportunidade de meditar de forma bem breve. A palavra meditação às vezes soa como algo estranho ou talvez como algo não tão corriqueiro nas nossas vidas. Mas a meditação, a reflexão sobre a vida, ela se faz oportuna, quer seja em dias de bonança, de paz, de esperança, dias de alegria, quer seja em dias de aparente caos e de total desespero por parte de algumas pessoas. Pois bem, eu gostaria de meditar, mesmo sem ler, por causa do tempo. Eu gostaria de meditar com vocês e só citar os versos do Salmo de número 1. E relembrando, ou citando também, que o Salmo 1 e o Salmo 2 são praticamente um salmo só, no sentido de que o primeiro fala sobre a lei de Deus e o segundo fala sobre o Filho de Deus. E é interessante que o segundo fala do reino absoluto do Filho de Deus, do ungido de Deus. E o Salmo 1 fala da lei do Deus que estará não só no futuro, mas já no presente, está no controle do universo. Mas que no grande dia se concretizará o governo absoluto dele na nova pátria, na nova Jerusalém com seu povo. Pois bem, a meditação de hoje se faz presente porque fala de um tema que tem sido buscado por todo ser humano. Os livros mais vendidos hoje tentam retratar aspectos que falam sobre isso, que é sobre a felicidade. A busca pela felicidade, e que muitas vezes nós nos deparamos com essa busca, é sobre duas pessoas. Geralmente, existem aquelas pessoas que buscam a verdadeira felicidade pautada nas orientações do Criador. E existem outras pessoas que acham que é possível buscar felicidade em si, no mundo e tão somente na própria natureza. Mas o Salmo 2, Salmo 1, vai nos falar sobre o que é ser bem-aventurado ou abençoado e feliz, que é praticamente o que quer dizer a palavra. Nesse salmo a gente vê a descrição de duas pessoas, como eu já disse. Aqui busca a felicidade segundo o Criador, segundo Deus, baseado na pessoa de Cristo Jesus, e aquela outra pessoa que busca a felicidade em si, no mundo, nas coisas, e quem sabe até naquilo que ela pratica, naquilo que ela faz. E o Salmo começa nos falando sobre bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta. Esse verso ele é interessante porque nos fala sobre o justo que busca a felicidade, e a sua felicidade é conhecida e desenvolvida por ele por aquilo que ele luta para não fazer, ou que ele não é conhecido por fazer. Então, às vezes as pessoas elas tentam forçar a ideia de que pelo fato de não fazer algo, elas se tornam felizes. Mas o texto deixa claro que bem-aventurado, o homem bem-aventurado, ele não faz isso. Ele não faz para ser, mas é pelo fato dele já ser que ele não faz. Ou seja, a felicidade de um homem, de uma mulher que foca em Deus, ele entende que a sua felicidade ela foi recebida de forma gratuita pelo próprio Deus. E então ele não se envolve com certas coisas. Interessante como é gradual aqui no verso 1, se você ler depois, meditar, fala de não anda segundo os conselhos dos ímpios, não ouve os conselhos dos ímpios, não se detém e não se assenta. É gradual porque muitas vezes as pessoas buscam a felicidade em conselhos e em orientações erradas, e aí tudo começa por um simples conselho. Depois a pessoa não só
ouve e medita nesse conselho, mas ela se detém, ela passa a se envolver com aquilo que ela ouviu. E, consequentemente, ela vai se assentar para ouvir mais ou para andar e até fazer o escárnio do próprio Deus ou das verdades de Deus. Tudo começa com um simples conselho. E isso, meus irmãos, amigos também, nos faz perceber que a felicidade está restrita a coisas que nós praticamos ou deixamos de praticar. Quantas histórias você não já ouviu, creio que muitas, assim como eu, de pessoas que desfrutavam da verdadeira felicidade em Jesus, mas por um momento, para um momento de prazer, por um momento de diálogo, aquela pessoa se desviou plenamente. Porque tudo começa com ouvir, com parar para ouvir mais e com praticar coisas opostas à verdadeira felicidade. A gente percebe isso na busca incansável do homem pelo prazer. E a gente vê isso na vida do próprio Davi, o maior escritor dos Salmos. A gente vê isso na vida de homens e mulheres na história, no presente, também nas Escrituras, que tiveram a mesma tendência de buscar felicidade em um momento de prazer ou em um momento de que achava que estava tudo muito bem, mas era só o caminho da própria destruição. Mas o justo, ou a felicidade, ela é real não só por algumas coisas que a gente não pratica, mas a verdadeira felicidade consiste em coisas que nós praticamos que gera prazer. É interessante isso aqui porque quando o Salmo fala de que o homem não deve buscar o prazer no conselho dos ímpios, que ele não se detém no conselho, ele não anda, ele não se detém, ele não assenta, ele vai dizer no verso 2 que, pelo contrário, o seu prazer está em algo, e esse algo é a própria palavra de Deus. Então, os valores são totalmente invertidos. Ele não tem prazer em coisas ruins, sujas, nojentas, que vai nos levar para um caminho de perdição, tanto aqui quanto no futuro. É por isso que não existe nenhum ser humano neutro. Ah, não, eu não sou evangélico, eu não sou cristão. Ah, eu sou uma pessoa eclética, até gosto de alguma denominação, vou em todas. Não, mas aqui a ideia não é de ir a lugar algum, não é de fazer, mas é de estar em plena comunhão com o próprio Criador. E aí, quando você está em plena comunhão com Deus, que é o Senhor, aquele que se fez conhecido por meio de Jesus, o texto diz que o nosso prazer será totalmente outro. Ou seja, ele medita na lei de Deus e ele constantemente está desfrutando desta lei. E aí o texto diz que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Seu prazer, ou melhor, a sua felicidade está no prazer da sua vida, o prazer central da sua vida, que é o quê? Meditar na lei de Deus. Eu queria parar aqui agora, por o vídeo não se estender, depois a gente vai concluir esse salmo. Veja que se você quer desfrutar da verdadeira felicidade, é impossível se você se desconectar do Criador. Foi Ele que te criou. Não seria Ele também o providenciador da sua felicidade? Nenhum homem, nem os prazeres, como já diz o sábio Salomão, que buscou prazer no sexo, na bebida, buscou prazer no conhecimento, mas ele mesmo, no final da sua vida, disse que nada disso é o prazer verdadeiro. Que Deus te abençoe e que você busque a verdadeira felicidade, não no homem, não em si, não no mundo, mas no próprio Senhor da sua vida que te criou.
Que Deus nos abençoe.